Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre sistemas dinâmicos e um problema que ainda encontra-se em aberto, e a relação entre sistemas dinâmicos e esse problema. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sistemas dinâmicos e um problema aí cuja solução pode valer muita fama na comunidade matemática e um prêmio de $1 milhão para quem conseguir resolver. Vamos começar então falando sobre sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Podemos pensar um sistema dinâmico como uma lei que descreve o comportamento dos elementos em um certo ambiente. Traduzindo isso para uma linguagem matemática, a gente pode pensar esse ambiente como um conjunto não vazio M e a lei que descreve o comportamento como uma função de M e os elementos são os pontos desse conjunto M. Os sistemas dinâmicos eles podem ser aplicados em diversas áreas, como economia, meteorologia, física, biologia ou qualquer área onde a gente possa modelar fenômenos através de uma regra determinística. Nesse sentido, um dos principais objetivos da teoria do sistema dinâmico é entender o comportamento das interações desse sistema, o que nós vamos chamar de órbita. Isso é, dado um ponto x de M, a gente vai analisar por onde esse ponto transita no espaço à medida que o tempo vai passando, sobre uma regra determinada pela função f. Aqui o tempo ele significa a quantidade de interações da função f no ponto inicial x. Assim, dado um ponto x, após uma interação, isto é, após uma unidade de tempo, obtemos um ponto de M denotado por f de x. Após nova iteração, obtemos duas unidades de tempo depois, um novo ponto denotado por f2 de x. Seguindo dessa forma, conseguimos obter o valor de x após a enésima iterada de f, ou seja, depois de passado n unidades de tempo. Podemos pensar, por exemplo, o espaço M como a cidade de Amargosa, o elemento x como uma pessoa que está suspeita de estar contaminada com o Covid-19 e a função f descreve o deslocamento dessa pessoa ao longo dos dias. Naturalmente, para conter o vírus, é necessário saber por onde essa pessoa transitou durante esse período. Essa informação sobre o deslocamento do indivíduo é o que nós chamamos em sistemas dinâmicos de órbita positiva. Entender o que acontece com a evolução dos pontos de um sistema é um dos principais objetivos da teoria de sistemas dinâmicos. O que acontece com Fn de x quando n tende para o infinito? É possível responder essa questão? E se você consegue responder essa questão, o que acontece com esse ponto quando ele chega lá? Vamos agora considerar alguns exemplos. Considere o espaço M como um conjunto dos números reais e a dinâmica f definida por f de x igual a x mais 1. Vamos analisar a órbita de um ponto x. Assim, temos x, após uma iterada, x mais 1, após a segunda iterada, vamos ter x mais 2, após a terceira iterada, vamos ter x mais 3. Seguindo dessa forma, após a enésima iterada, vamos ter que Fn de x é igual a x mais n. Existem algumas órbitas que são mais simples de se analisar, e a gente vai começar a definir algumas delas aqui. Então, dizemos que um ponto x pertencente a M é dito ponto fixo da função f de m em m se f de x é igual ao próprio x. Observe que as iteradas do ponto fixo conduzem sempre ao mesmo lugar, ou seja, o próprio ponto. Isto é, Fn de x é igual a x para qualquer que seja o valor de n. Considere agora o exemplo onde f é uma função que vai dos números reais nos números reais, dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Vamos analisar a órbita de alguns pontos dessa função. Então, começamos com um ponto x1 igual a menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2.
Note que ao aplicar a função f no ponto x1, obtemos como imagem o ponto x1. Logo, x1 é ponto fixo, o que significa que a órbita positiva do ponto x1 é constituída apenas pelo ponto x1. Considere agora o ponto x2 igual a zero. Note que f de 0 vai ser igual a 1 e o f de 1 vai ser igual a zero. Observe que nesse caso caímos em um ponto que fica cíclico. Então, se a gente aplicar novamente o f do zero, vamos cair no ponto 1 e assim sucessivamente. Portanto, a órbita positiva do zero é formada apenas pelos pontos 0 e 1. Esse é o tipo de pontos que chamamos de ponto periódico, nesse caso de período 2, porque ele leva duas iteradas a voltar para a posição inicial. Assim, dizemos que um ponto x pertencente a M é um ponto periódico de período n da função f se fn de x é igual a x e fj de x é diferente de x para qualquer j menor do que n. Assim, os pontos periódicos são aqueles que, após um número finito de iteradas, retornam ao seu valor inicial, o que leva a gente a concluir que a órbita positiva de um ponto periódico é um conjunto finito. Temos ainda uma noção de pontos eventualmente periódicos, ou pré-periódicos. São aqueles pontos que não são periódicos, mas que, após algumas iteradas da função, ele cai em um ponto que é periódico. Vamos considerar o seguinte exemplo. Considere a função c dos naturais nos naturais, definida por c aplicada a um ponto x será x sobre 2, se x for um número par, ou 3x mais 1, se x for um número ímpar. Observe que o ponto x igual a 4 é um ponto periódico de período 3 para a função c, pois c aplicado ao ponto 4 vai ser igual a 2, c aplicado ao ponto 2 é igual a 1 e c aplicado ao ponto 1 é igual a 4. Observe agora o ponto x igual a 16. O ponto x igual a 16 é um ponto eventualmente periódico, porque a princípio 16 não é um ponto periódico, já que c de 16 é igual a 8, c de 8 é igual a 4, e acabamos de ver que o ponto x igual a 4 é um ponto periódico de período 3. Portanto, a órbita positiva de 16 ela não é periódica, mas ela é o que nós chamamos de pré-periódica, porque depois de um número finito de iteradas, a gente cai em uma órbita que é periódica. Formalmente, a gente define um ponto x pertencente a M como um ponto eventualmente periódico, se x não é periódico, mas alguma das suas órbitas é uma órbita periódica. A definição dessa função C é atribuída na literatura ao matemático alemão Lothar Kollátz, em 1937. Segundo foi observado por Kollátz, qualquer número natural, após algumas interações pela função C, chegará ao número 1. O problema, aparentemente simples, até o momento encontra-se sem uma demonstração completa ou sem uma apresentação de um contra-exemplo para refutá-la. Portanto, é chamado de conjectura de Kollátz, ou problema do 3x mais 1. Ele chegou a ser cogitado como uma armadilha soviética colocada para distrair os matemáticos da época. Hoje, sabe-se que o problema é de fato complexo, mas os matemáticos não se dão por vencidos e muitos resultados já foram encontrados e as pesquisas continuam, principalmente porque acredita-se que a solução desse problema pode ter fortes impactos tanto na teoria dos números, quanto na teoria do caos, na teoria dos sistemas dinâmicos e também na teoria da computação. Voltemos então à conjectura e vamos analisar mais alguns pontos. Note que o ponto x igual a 5, a sua órbita é composta por c de 5, como é ímpar, vou multiplicar por 3 e somar 1. Portanto, c de 5 é igual a 16. C2 de 5 vai ser igual a 8, C3 de 5 vai ser igual a 4, C4 de 5 é igual a 2, C5 de 5 é igual a 1. Portanto, o ponto satisfaz a conjectura de Kollátz. Ou, se traduzirmos para a linguagem da teoria dos sistemas dinâmicos, podemos dizer que a órbita do ponto 5 é uma órbita pré-periódica. E, portanto, a gente sabe o que vai acontecer com ela a partir de um determinado tempo. Vamos agora analisar um caso mais geral.
Suponha que o ponto x ele possa ser escrito da forma 2 elevado a n para algum valor de n. Como 2 elevado a n é sempre um número par, se n é maior do que zero, aplicando a função, obtemos que c de 2 elevado a n é igual a 2 elevado a n menos 1, que também é um número par. Se n menos 1 for igual a zero, nesse caso, pontos dessa forma satisfazem a conjectura de Collatz. Caso contrário, integramos a função de modo que c elevado a n vai ser igual a 2 elevado a n menos n, o que mostra que todos os pontos da forma 2 elevado a n satisfazem a conjectura de Collatz. Ou ainda, podemos dizer que pontos da forma 2 elevado a n são pontos pré-periódicos para a função c. Assim, com base na conjectura de Collatz e no que vimos sobre sistemas dinâmicos, podemos conjecturar que todas as órbitas para a função c, elas são eventualmente periódicas. E como consequência desse fato, também podemos afirmar que existe uma única órbita periódica de período 3, formada pelos números 1, 2 e 4. Em matemática, essa releitura de um problema de uma área por uma outra área é uma ferramenta muito poderosa na busca da solução de um problema. Assim, fica mais um desafio aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.